com o comentador da CNN, Sebastião Galho. Sebastião, muito boa tarde, obrigado por te juntares a nós. Os resultados finais foram divulgados, dão aqui maioria para o MPLA, mas a oposição está bem perto. Como é que isto deixa a governabilidade de Angola? Se os resultados finais forem mesmo estes, inclusivamente nas recontagens e nos processos que irão certamente ter ao Tribunal Constitucional de Angola, naturalmente controlado ou próximo do MPLA, portanto não irá ser pelo Tribunal Constitucional controlado pelo MPLA que a vitória do MPLA sofrerá, digamos, alterações, mas as condições de estabilidade do ponto de vista constitucional estão lá, uma maioria absoluta. As condições de credibilidade política e de espaço para João Lourenço ter um mandato tranquilo é que me parece que certamente não estarão lá. Por uma razão simples, é que o MPLA pode chamar resultados finais a esta percentagem, mas aquilo que é facto é que o processo eleitoral, ou pelo menos a tensão eleitoral, não acabou hoje, nem acabará nas próximas horas. Por uma razão muito simples, eu chamava a atenção para dois factos que são relativamente fáceis de intuir. Primeiro, não é só a CNE, não é só a Comissão Nacional Eleitoral de Angola, nem é só o MPLA, nem é só a UNITA que tem as atas de síntese das mesas de voto. Todas as mesas de voto que produziram atas de síntese foram entregues cópias a todos os partidos que concorreram. Portanto, vamos supor que, de facto, há a abertura do MPLA para o desafio da UNITA em haver uma comissão internacional em cooperação com a Comissão Nacional de Eleições, precisamente para comparar as atas de síntese, portanto, que a CNE mostra as atas de síntese dos votos dos angolanos e que se faz uma comparação entre as atas de síntese da UNITA e as atas de síntese do Estado, do regime da CNE, que é controlada pelo MPLA. E obviamente que vai haver divergências entre estas atas de síntese, porque vai haver divergências porque os resultados são diferentes. Os resultados da CNE são muito diferentes dos resultados da UNITA, aliás. Isso já foi verbalizado ou demonstrado dos dois lados. Só que a questão é que é muito fácil perceber quem está a mentir, porque os outros partidos também têm atas, também têm uma cópia das atas. E se os outros partidos mostrarem atas idênticas às da UNITA, com os mesmos resultados que a UNITA defende que aconteceram, então aí é muito simples mostrar quem está a mentir. Portanto, eu acho que ainda vamos estar um bocadinho mais próximos da verdade, porque é relativamente fácil de lá chegar. Porque todos, como eu dizia, todos os partidos que concorreram, em cada mesa tiveram acesso a uma cópia, supostamente, para cumprir a lei, têm que ter uma cópia da ata. O segundo ponto, e eu quero dizê-lo com todas as palavras e sem rodeios, eu não creio que seja possível acreditar nestes resultados apresentados hoje como oficiais. E acho que a pergunta que se exige fazer também é relativamente simples, que é: se o MPLA teve uma vitória assim tão grande, se teve maioria absoluta, como dizem estes resultados, onde é que estão as celebrações? Onde é que está o clima de efusivo, de festejo, da parte do MPLA, dos seus eleitores, dos seus militantes? Onde é que estão as celebrações? O João Fernando Ramos ou o nosso outro enviado da CNN viram-no? Algum outro órgão de imprensa internacional filmou celebrações do MPLA? É que eu até agora não vi nada. Acreditas que pode ser uma forma de não procurar, enfim, fomentar ainda mais as tensões? Não, mas seria certamente uma coisa inusitada e inédita, quer dizer, um partido numa democracia supostamente funcional, que nós sabemos que não é, mas que se diz funcional, segundo o seu partido do regime, tem uma grande vitória eleitoral e ninguém a celebra. Deve ser certamente a primeira vez na história. E eu gostava de dizer também outras duas coisas, e também dizê-las de forma simples. A única coisa que neste momento mantém o MPLA no poder e impede a mudança de ocorrer, ou seja, que impede os resultados que a UNITA diz que ocorreram, e vamos ver se as outras atas os confirmam, de se tornarem os resultados oficiais e concretizarem uma mudança política em Angola, a única coisa que segura o MPLA não é o apoio popular. Porque o apoio popular, mesmo que os supostos resultados oficiais digam que ele existe, o apoio popular não existe na rua. Porque senão o partido que ganhou tinha as pessoas que ganharam ao seu lado e nós não vemos essas pessoas. Então a única coisa que segura o MPLA no poder neste momento são as armas. É a força das armas. Porque é um partido que está no Estado há mais de 30 anos e é um partido que tem acesso às armas do Estado. A única coisa que separa neste momento o MPLA e a Angola da alternância democrática é o acesso às armas e, por outro lado, mais positivo, a serenidade de Adalberto da Costa Júnior, que tem feito tudo para impedir a paz de ser quebrada e de voltar ao clima de guerra civil e guerrilha que vimos nos anos 90 e nos anos que se antecederam. Ninguém quer isso. E ainda bem que ninguém quer isso. Na reação aos resultados, João Lourenço destacou uma vitória humilde, partirá para um novo mandato como Presidente de Angola, mas num contexto muito distinto, agora que estas eleições também coincidiram, enfim, com a morte de José Eduardo dos Santos e com as cerimónias fúnebres de José Eduardo dos Santos. Como é que antecipas
este novo mandato de João Lourenço sem o fantasma do velho regime liderado por José Eduardo dos Santos O que é facto no horizonte? é que o presidente João Lourenço, o ainda presidente João Lourenço, nunca se inibiu de governar como queria governar e até de ter conflitos diretos e pessoais com o antigo círculo familiar e o antigo núcleo político do presidente José Eduardo dos Santos. Nunca se inibiu de o fazer enquanto José Eduardo dos Santos estava em vida. Portanto, não me parece que a morte de José Eduardo dos Santos vá mudar os instintos de João Lourenço a governar. Parece-me que a força da UNITA na rua e o seu processo de credibilização, porque a UNITA hoje é uma UNITA diferente dos anos passados como partido político e como força política. Aliás, nós vemos isso, e isso é muito claro, na estratégia de Adalberto Costa Júnior antes, durante e depois do ato eleitoral. A minha leitura, e eu acho que ele está a fazer isso bem, porque não só mantém o clima de tranquilidade social que ainda agora os nossos repórteres testemunhavam, como isto faz com que a UNITA ganhe essa credibilidade, facilita essa credibilização enquanto player político no sistema angolano, é que Adalberto Costa Júnior quer ganhar a João Lourenço pelas regras de João Lourenço. Não quer cair na violência, na guerrilha, nem nas manifestações que podem facilmente descambar em violência. Quer ganhar através das regras. E neste momento é esse o objetivo da UNITA. Por isso é que vai usar ao máximo as suas atas de síntese das mesas de voto, em contraste com as atas de síntese da CNE, e vai exigir ao máximo que a CNE as mostre. Por isso é que teve esta proposta de bom senso, que tem sido aplaudida até por simpatizantes do MPLA, ainda hoje aconteceu, distintos intelectuais angolanos que foram próximos do movimento, vieram dizer que a proposta de haver observadores internacionais em cooperação com a CNE era de facto uma boa ideia para serenar os ânimos e manter a paz social. Eu também concordo, sobretudo depois, por exemplo, só para dar um exemplo, do líder da missão da CPLP em Angola, o ex-presidente de Cabo Verde, ter vindo dizer que o trabalho da CPLP ficou incompleto por falta de meios. A partir do momento em que o líder da CPLP, ainda por cima, sendo ex-presidente de Cabo Verde, tendo liderado um processo de transição democrática pacífica em Cabo Verde, portanto é um homem altamente respeitado no mundo africano e no mundo democrático. A partir do momento em que este ex-presidente de Cabo Verde, que liderou a missão da CPLP como observador às eleições de Angola, vem dizer que o nosso trabalho ficou incompleto e há mais de 2 milhões de mortos nos cadernos eleitorais em Angola, fica claramente algo por apurar. Se de facto o bom senso da UNITA contagiar ou pressionar suficientemente o regime do MPLA a comparar as atas de síntese e a permitir a observação internacional no processo de apuramento de votos, não durante o dia de voto, mas depois, então pode ser, como eu dizia ao início desta nossa conversa, que estes resultados que se dizem finais, afinal não sejam nada disso.